Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, mais uma vez com vocês. E nessa aula estaremos falando um pouco sobre a geografia das redes mundiais. Estaremos explorando um pouco esse tema, que é um tema bem pertinente e envolve um assunto que nós já tratamos em aulas anteriores, que é sobre o processo de globalização. Eu havia explicado para você nas aulas anteriores o que é a globalização, que nada mais é do que um processo inerente ao sistema capitalista, onde nós observamos uma mundialização da economia, e quando esse processo ocorre, nós temos uma aproximação cada vez maior entre as diferentes partes do mundo, ou aproximação ou um distanciamento, porque o processo de globalização, assim como ele pode melhorar determinadas áreas do globo, esse processo também pode criar uma certa disparidade aí, tá? Então, nós estudamos um pouco a respeito disso. Para você entender isso, eu expliquei um pouco a evolução do sistema capitalista e expliquei para você que a globalização, para acontecer, existem vários atores contribuindo para que isso ocorra, né, ao longo da história, desde o século XVI. Então, desde o do desenvolvimento dos meios de transportes, a evolução do próprio sistema capitalista, de liberalismo para keynesianismo e neoliberalismo, a reestruturação produtiva do Fordismo para o Toyotismo, uma maior atuação dos estados nacionais lá no século XVI e hoje das transnacionais, né, uma divulgação, uma penetração cada vez maior dos meios de comunicações em diferentes regiões do globo, né, a ampliação do comércio, a instituição dos blocos econômicos, né, todos esses processos aí são processos que favorecem cada vez mais o que nós chamamos aí de globalização, tá? Que vai fazendo com que o mundo se conecte cada vez mais. E essa conexão vai criando redes, redes de comunicação, redes de meios de transportes. E aí a imagem que eu apresento para você aí, do tópico número 1, que é o mundo em redes, sugere aí essa conexão, né? Então, quando a gente fala em rede, é esse emaranhado de ligações que você encontra a nível de mundo, e ele pode ser uma rede material e imaterial. O que é uma rede material? Por essas vias materiais, você tem transporte de coisas palpáveis. É por hidrovia, rodovia, aerovia, ferrovia, que você tem o transporte de pessoas, equipamentos, produtos. Mas você pode ter a conexão de diferentes regiões do globo, onde você não tem a conexão por onde passam esses produtos dessas pessoas. Você tem trafegando por essas regiões informações, é o que a gente chama de redes imateriais. São as infovias, cabeamento de fibra ótica, né, de energia elétrica, cabeamento aí de telefonia e por aí vai, tá? Então é importante você entender que cada vez mais a partir da década de 70, em algo que nós chamamos de terceira revolução industrial, nós temos uma participação cada vez mais, né, das redes imateriais, personificada num sistema que nós chamamos de telemática. Seria a telemática? Seria a junção das telecomunicações com informática, né, se valendo da tecnologia aeroespacial, né, do desenvolvimento da robótica e da nanotecnologia, você tem um mundo cada vez mais globalizado por esses mecanismos, e nós vamos fazer a exploração do conhecimento sobre as redes materiais e imateriais, que vai fazer você compreender cada vez mais o processo de globalização, tá? Então eu quero começar falando então sobre as redes imateriais e mostrando para você aí o número, né, no mundo, o número de usuários de internet em 2016, né? Então, se você pegar nesse mapa que você está vendo na tela do seu computador, você tem um percentual de população com acesso à internet, né? Então, acima de 90 aqui, ó. Então, você pega, obviamente, regiões mais ricas do hemisfério norte, Canadá e Estados Unidos, pega ali, por exemplo, a Europa Ocidental, pega a Austrália, e aí, gradativamente, você vai vendo uma redução de quantidade de pessoas sem acesso à internet. Então, aí você começa a ver, por exemplo, entre outras coisas, que o continente africano, né, ele está à margem do processo de globalização, por conta de não ter, né, pessoas tendo acesso aí a essas linhas de internet, né? O Brasil aqui, por exemplo, você vê, ó, entre 51 a 75. Então,
eu acho que mais do que entender esse mapa é perceber que o processo de globalização, ao mesmo tempo que ele chega em determinadas regiões, ele exclui outras regiões. Então, existe um número muito significativo de pessoas no mundo que não têm acesso à internet, não têm acesso à telefonia móvel celular, não têm acesso aos benefícios que isso pode trazer. E nós não estamos falando num número pequeno, estamos falando num número considerável. Se nós formos pensar a nível de mundo em pessoas abaixo desses 50%, que seria essa corzinha aqui, ó, um verde mais clarinho, né, até aproximadamente esse verde mediano do Brasil, nós temos aí praticamente 80% do mundo sem acesso a essas informações exclusas no processo, tá? Então, bem legal a gente entender isso aí, tá bom? Né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre cidades globais, né? Entender um pouquinho sobre a atuação dessas cidades, porque são nelas que você vai perceber cada vez mais a influência das redes imateriais. Existem algumas regiões do globo que vai ser mais comum, então, você ter acesso a esses meios de comunicações, né? Então, aqui você tem alguns exemplos, né, de cidades globais. Você já estudou isso comigo em urbanização e sabe que cidades globais são cidades que têm influência a nível de mundo, e essa influência é dada por essa conexão que essas cidades têm, sejam elas imateriais ou materiais. Então, mostrando aqui para você a cidade de Nova York, né, pensando aqui em Londres, pensando em cidade beta, por exemplo, aí como a cidade de São Paulo. Enfim, aqui nós temos algumas regiões do mundo que demonstram para você onde nós temos a grande maioria das pessoas tendo acesso aí aos benefícios das redes imateriais. Aqui, mais uma vez, você tem a comprovação de que esse processo ele é excludente, tá? Inerente ao sistema capitalista, tá bom? Então, bem legal. É importante nós entendermos, então, que a partir da terceira revolução industrial, nós estamos dentro de um momento que nós chamamos de era da informação, né? Dentro dessa terceira revolução, já dentro de uma quarta revolução industrial, onde as máquinas vão passar a pensar, que nós chamamos isso de inteligência artificial, né? É interessante que você entenda que cada vez mais nós vamos ter países investindo numa coisa que é de suma importância para permanecer, né, no centro da globalização, que é a pesquisa, ciência e tecnologia, investimentos em educação. Se algum país hoje quiser compartilhar, viver dos benefícios do sistema, tem que investir. A lição de casa é investimento em educação, porque a partir daí você desenvolve a pesquisa, a ciência e a tecnologia que, repassado para o setor produtivo, traz muitos benefícios do ponto de vista econômico com alto valor agregado. Então, alguns países se destacam com relação a isso, né? Você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, a Austrália, Canadá, são países que investem pesadamente em educação, pesquisa, ciência e tecnologia, né? Em desenvolvimento de novas tecnologias para automóveis, avião, né? Telefone, eletricidade, enfim, você vai vendo aqui, né, o tempo que esses países aí foram adotando e foram desenvolvendo essas tecnologias, tá? Importante entender que essa era da informação é uma era que vem transformando vários paradigmas, padrões que eram seguidos foram sendo mudados ao longo do tempo, por conta da disseminação dessas tecnologias. Peguemos, por exemplo, a questão da telefonia móvel celular, né? Ela foi muito importante e é até hoje para nós termos acesso a várias informações que envolvem tensões e conflitos. Peguemos, por exemplo, a foto aqui que mostra para você, né? No caso lá, se não me falha a memória, isso aqui, ó, isso aqui é alguma coisa sobre a Primavera Árabe no Egito. Essa revolução no Egito só foi possível à medida em que a população conectada se mobilizou e saiu às ruas, né, para reivindicar a queda no poder de um presidente tirano lá, um ditador chamado Hosni Mubarak, né? Então, hoje, quem tem informação tem poder. Quem tem informação de guerra, informação política, quem tem informação de ciência, tecnologia, para a cura do coronavírus, por exemplo, né? Quem tem essa informação tem o poder e tem o domínio do sistema
em suas mãos, tá? Então, a era da informação é importante, tá? Tópico 3, então, né? Globalização ou massificação. É importante nós entendermos que tem um cara lá da sociologia muito importante, chamado Marshall McLuhan, né? Que foi um cara que pensou muito sobre globalização e definiu para nós o que nós vivemos hoje, né? O mundo hoje a gente chama ele de aldeia global. Então, é um momento histórico onde nós percebemos aí que cada vez mais nós temos um consumo, uma produção, né, que não vai só de bens materiais, mas imateriais também. Você consome muita música, né? Você consome muitos filmes, você consome muita informação que vem de agências de notícia. Então, é importante nós entendermos isso, né? E hoje você tem praticamente tudo isso nas palmas na palma de sua mão, né? Através de um celular, hoje você tem praticamente as notícias do que acontece no mundo. Quem pensava alguma coisa sobre isso era esse pensador aqui, tá? Ele vai ser também trabalhado muito na sociologia, fiquem atentos, faça a ponte lá na hora que o seu professor de sociologia trabalhar sobre o assunto, tá? No Brasil nós tivemos, né, Milton Santos contribuindo muito para essa coisa de globalização, tá? Então, bem legal a gente estar atento com relação a isso. Aqui nós temos, né, uma tabela que mostra para você as empresas mais valiosas do mundo, né? E algumas delas você percebe aqui que não são indústrias que produzem materiais físicos, né? São indústrias que produzem materiais virtuais. Estamos falando do Google, estamos falando da Microsoft, do Facebook, empresas financeiras como Visa, né? Ou a e-commerce como a Amazon, né? Ou de produtos de informática como é o caso da Apple. Então existem várias empresas aí que acabam personificando, porque através dessas redes imateriais você não tem só o fluxo de informações, mas fluxo de capitais. Nós estudamos isso e nós vimos que hoje o capitalismo ele é financeiro, né, numa aldeia global de especulação e investimento. Se o país Brasil passa por dificuldade econômica, política, e o investidor acha que não é um lugar legal porque a margem de lucro está pequena, ele vai tirar o dinheiro daqui e vai levar para um outro lugar onde ele possa ter o retorno. Então, é bem interessante nós estarmos antenados com relação a isso, tá? E a tabelinha mostra isso aí para vocês, tá bom? Legal, pessoal. Agora nós vamos para o tópico número 4 e vamos falar um pouquinho sobre a questão que envolve a, a noção de espaço versus tempo no processo de globalização. Então, desde as grandes navegações, lá do século XVI, nós temos um aumento das tecnologias que propiciaram uma diminuição do tempo a ser percorrido entre as distâncias, né? Desde o desenvolvimento do motor a vapor, desde o desenvolvimento do motor a combustão, do motor a jato, e hoje, com o desenvolvimento da internet, nós temos, né, entre aspas, uma redução das distâncias, né? As distâncias não diminuem, o que diminui é o tempo a ser percorrido entre elas. Nós temos um modelo aqui muito famoso que aparece bastante no vestibular, que é o modelo de David Harvey, onde ele mostra, né, o que você tinha de tecnologia para transporte nos anos de 1500, século XVI, e como foi evoluindo, chegando hoje aí você ter viagens entre continentes durando coisa de horas, né? Aí alguma coisa de 6, 7 ou 8 horas. Então é importante a gente estar atento com relação a isso. Aqui nós começamos a pensar um pouco na questão das redes materiais. O que seriam as redes materiais? Seriam os meios de transporte, né? A densidade desses meios de transporte que vão favorecer o desenvolvimento do processo de globalização, né? Então, aqui você tem, por exemplo, alguns dos meios de transportes mais importantes, né? Vamos falar em transportes terrestres. Você tem o transporte rodoviário, você vai encontrar o transporte ferroviário, você vai encontrar o transporte dutoviário, você encontra o transporte aquaviário. O aquaviário pode ser dividido entre transporte de cabotagem entre portos em um país, e hidroviário, né, que seria nos rios e também lacustre em lagos, e pode ser o transporte aí, vamos dizer assim, marítimo internacional, tá? Temos aí também o transporte aeroviário, né? Então, cada um deles tem uma indicação específica, segundo
um custo-benefício, né? E é óbvio que quem tiver a maior densidade desses meios de transporte, das suas redes, ele tem maior facilidade de desenvolvimento social e econômico, né? E flexibilização nessa questão aí que envolve a globalização. Vou mostrar uma tabelinha para você que vai falar um pouco então sobre esses meios de transporte. A foto mostra isso, né? Fica mais claro aí então, né? Um transporte marítimo internacional, dutoviário, aeroviário, né? O próprio rodoviário e também aí o ferroviário. Então eu queria falar um pouquinho a respeito disso para vocês e vocês têm que entender o custo-benefício desses transportes, tá? Que vai facilitar ou não a presença de um país ou uma região ao processo de globalização, tá? Então eu tenho um gráfico aqui que mostra para você o tempo versus custo dos diferentes tipos de transporte. De cara você já vê que o mais caro é o transporte aeroviário. Por que, que ele é o mais caro? Porque demanda muito combustível, né? E você usa o transporte aeroviário para regiões inóspitas, regiões onde você não tem o mínimo de infraestrutura, né? E normalmente o transporte aeroviário ele é utilizado para transporte de pessoas. Quando carga, é uma carga que tem alto valor agregado, percebe? Vamos pensar assim, chip de computador, né, uma obra de arte. Você não usa um avião para carregar minério. É inviável isso aí, tá? Então é importante você entender isso, que tem maior custo né, versus tempo aí é o aeroviário, seguido do rodoviário, ó, veja bem, né? Não é um transporte barato. O transporte rodoviário ele é indicado para distâncias de no máximo 100 quilômetros. Né? É inadmissível que você use o transporte rodoviário em países de grandes dimensões. O custo é muito alto, que você gasta com óleo diesel, depreciação do caminhão e o valor dos pneus é algo assim que é complicadíssimo. Então, é indicado para essas distâncias de no máximo 100 quilômetros. Aí você deve estar perguntando quais seriam então os principais meios de transporte, né? Os mais utilizados, principalmente para países de grande extensão territorial, seria o ferroviário e hidroviário. Na ausência de rios, litoral, aí não é indicado o hidroviário, o aquaviário, o indicado é o ferroviário. O transporte ferroviário é um meio de transporte extremamente importante para países com grande extensão territorial, porque é nele que você consegue transportar um volume interessante de cargas e, por consequência, você usa uma quantidade de combustível que justifica o seu uso, né? Outro meio de transporte importante também aí que tem um valor de custo-benefício interessante é o hidroviário, o aquaviário, né? Dividido entre cabotagem, marítimo internacional e o próprio hidroviário, né? Esse é um meio de transporte que você acaba transportando ali uma quantidade significativa de produtos e o custo-benefício e também combustível é extremamente importante. Vale ressaltar que alguns deles são extremamente específicos, como é o caso do transporte dutoviário, que é por ele, então, terrestre, que você vai fazer o transporte de gasoduto, né, gás, petróleo ou até mesmo minério. Né? Então, quando você pensa num país, esse país ele tem que politicamente pensar de uma maneira muito sábia a sua matriz de transportes, considerando os recursos naturais e considerando também as suas políticas públicas, né? Então, vamos pensar assim, por exemplo, aqui, ó, dá uma olhada na tabela. Você pega a Rússia. A Rússia é o maior país do mundo. Tem aí alguma coisa em torno de 17 milhões de quilômetros quadrados. Se você olhar na legenda, praticamente 80% do transporte na Rússia é feito por transporte ferroviário. Ó, outro país com grande extensão territorial é o Canadá. Ó. E aí você vê que o ferroviário ele tem alguma coisa em torno de 46%. Ó, né? Os Estados Unidos é bem dividido, tá vendo? Ó? Os Estados Unidos tem ali uma quantidade significativa de ferroviário e aquaviário. Ó. Também existe o rodoviário, mas em menor porcentagem, né? Agora, existem países, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, a Austrália, pega aqui, por exemplo, a China, pega, por exemplo, o Brasil, esses países com grande extensão territorial utilizam um meio de transporte extremamente caro, né? Por que isso acontece? Algumas das justificativas para isso
o tempo, né, de implantação das vias, né? O transporte rodoviário, a implantação é mais rápida. Ao mesmo tempo, é muito caro. E quem paga o preço disso, professor? Normalmente é o consumidor, né? Todo o preço do produto é repassado ao consumidor que vai pagar por esse transporte. O Brasil tem uma dificuldade muito grande de ter uma melhoria dos seus preços a nível internacional por conta do custo do Brasil, que é o transporte, ó. Carregar toda essa soja produzida no centro-oeste do Brasil por caminhão faz com que o nosso produto chegue muito caro no porto. Nos Estados Unidos, por ser aquaviário, pelo rio Mississippi, ele chega mais barato, então ele é mais competitivo, né? Então nós temos problemas, né? Depois, com o tempo, nós vamos estudar um pouquinho sobre o meio de transporte. Já deve ter falado isso para você também. Em algum momento você deve ter escutado isso, né? Que a base rodoviária no Brasil ela foi desenvolvida nos anos de 1950, quando o JK assumiu. Naquele momento, nós tivemos, então, a adoção do meio de transporte rodoviário por uma forte influência política das grandes montadoras que entraram no Brasil e fizeram valer a vontade deles, que era implantar o transporte rodoviário, que era muito mais lucrativo, tá? Então, essa análise ela é bem interessante. Bom, pessoal, aqui nós terminamos essa parte de globalização, pensando nesses agentes, né, atores no processo de globalização, e espero que você tenha compreendido. Sucesso e até a próxima.